man. Bem-vindos ao canal Cinecultura, o seu espaço para mergulhar nos bastidores, curiosidades e segredos que Hollywood prefere manter escondidos. Hoje vamos revelar a história de um astro que parecia destinado a se tornar eterno, mas que acabou se tornando um dos maiores mistérios da indústria do cinema. Nos primeiros anos da década de 90, o reinado do cinema de ação tinha dois nomes gravados no topo: Sylvester Stallone, com seus personagens indestrutíveis, e Arnold Schwarzenegger, o colosso que lotava salas no mundo inteiro. E foi justamente nesse cenário que surgiu um terceiro competidor, alguém que não precisava imitar ninguém para conquistar seu espaço. Ele tinha um visual marcante, cabelos presos em uma coleta impecável, expressão séria e postura imponente. Não era apenas mais um ator fingindo ser lutador. Steven Seagal era um mestre verdadeiro, treinado no Japão com anos de experiência em Aikido e um cinturão que poucos no mundo possuem. Filmes como Acima da Lei e Difícil de Matar colocaram seu nome no mapa e fizeram parecer que uma nova lenda estava nascendo. Ele não tinha as piadas afiadas de Schwarzenegger, nem a emoção dramática de Stallone, mas possuía algo único, uma calma ameaçadora, como se pudesse acabar com qualquer adversário sem perder o controle por um segundo sequer. Mas enquanto o público se encantava com esse novo herói, longe das câmeras, boatos estranhos e histórias perturbadoras começavam a se acumular. E seria apenas uma questão de tempo até que a imagem perfeita começasse a ruir. Antes de mergulharmos nessa investigação sobre a ascensão e a queda de Steven Seagal, já entra agora no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Lá você recebe conteúdos inéditos, histórias que não vão ao ar no YouTube e pode participar das discussões mais quentes sobre o mundo do cinema. O link está na descrição e também fixado no primeiro comentário. E para provar que você está aqui comigo desde o começo, comenta agora a palavra mistério aí embaixo. Só quem assistir até o fim vai entender por que essa palavra define tão bem a trajetória que você vai conhecer hoje. O brilho de Steven Seagal nas telonas era inegável, mas nos bastidores a história era bem diferente. Já no auge da carreira, surgiam sinais claros de que algo estava profundamente errado. Em maio de 1991, 3 funcionárias da Warner Bros. O acusaram formalmente de assédio sexual, um escândalo que, na época, foi abafado pela indústria, mas que deixaria uma mancha difícil de apagar. E não parou por aí. Ao longo dos anos, outras atrizes decidiram falar. Jenny McCarthy relatou que, durante um teste para a Força em Alerta 2, Seagal a pressionou para se despir diante dele. Anos depois, em 2017, Portia de Rossi revelou um episódio ainda mais perturbador. Durante uma audição, ele teria fechado a porta, abaixado o zíper da calça e insinuado que a química fora da tela era tão importante quanto no filme. Essas histórias eram chocantes por si só, mas o comportamento controverso de Seagal não se limitava às mulheres do elenco. Entre os dublês e profissionais de ação, sua fama também não era das melhores. Kane Hodder, o eterno Jason da franquia Sexta-feira 13, acusou Seagal de agredir intencionalmente colegas durante as filmagens. O lendário artista marcial Gene LeBell contou sobre um confronto físico no set, provocado pelo abuso de Seagal contra a equipe. E até o ator Michael J. White confirmou: Steven tinha a reputação de machucar propositalmente outros profissionais. Não eram casos isolados, eram relatos consistentes, vindos de diferentes pessoas que trabalharam com ele em momentos distintos. Em Hollywood, as notícias correm rápido e logo o astro deixou de ser visto apenas como difícil de lidar para ser considerado um risco real nos bastidores. Enquanto os escândalos se acumulavam, os estúdios começaram a recuar. As portas que antes se abriam com facilidade agora pareciam se fechar uma a uma. Era o começo de uma queda que naquele momento ninguém imaginava o quão profunda seria. Com o clima nos bastidores cada vez mais pesado e a paciência dos estúdios se esgotando, Steven Seagal viu seu espaço em Hollywood encolher rapidamente. Já no início dos anos 2000, o astro que um dia lotou cinemas passou a ser figura constante em um mercado muito menos glamuroso. Os filmes lançados diretamente em DVD. Essas produções tinham orçamentos reduzidos, roteiros genéricos e títulos que pareciam intercambiáveis. Para piorar, Seagal quase
quase nunca estava presente do início ao fim das filmagens. Ele aparecia por poucos dias no set, gravava algumas cenas e deixava o restante do trabalho para dublês e substitutos, às vezes tão óbvios que até o fã mais desatento percebia a diferença. E não era só a ausência física. O Steven Seagal, que o público via nesses filmes, já não lembrava o guerreiro ágil e preciso dos anos 90. O ganho de peso, a lentidão nos movimentos e a dependência de dublês, até para ações simples, deixavam claro que sua lendária presença marcial tinha se perdido pelo caminho. Para muitos admiradores de longa data, assistir a essas produções era como encarar uma sombra distante do ídolo que um dia conheceram. Os tempos em que seu nome estampava cartazes de grandes estreias haviam ficado para trás. Agora, suas produções se acumulavam nas prateleiras de videolocadoras e mais tarde nas seções de promoção de lojas, onde poucos se davam ao trabalho de levá-las para casa. Aliás, quero saber quem está acompanhando essa história até aqui. Comenta agora a palavra queda aqui embaixo. Quero ver quem está junto comigo para descobrir todos os detalhes dessa transformação drástica na carreira de Seagal. Diante do afastamento de Hollywood e do desgaste da sua imagem como astro de ação, Steven Seagal tentou buscar novos caminhos para permanecer relevante. Uma das primeiras apostas foi na música. Apaixonado por blues, ele lançou 2 álbuns, Songs from the Crystal Cave e Mojo Priest. Seagal chegou a sair em turnê com sua banda, misturando o som da guitarra com a persona que construiu ao longo dos anos. Mas, apesar do entusiasmo pessoal, a recepção foi fria. Críticos detonaram as composições e o público parecia mais curioso em vê-lo como curiosidade do que disposto a levá-lo a sério como músico. Ainda assim, ele não desistiu de tentar novos formatos. Em 2009, surgiu o reality show Steven Seagal Lawman, no qual o ator aparecia patrulhando as ruas como xerife adjunto na reserva, no estado da Louisiana. O programa até gerou audiência inicial pela curiosidade de ver o ex-herói de ação em um papel real de combate ao crime. Porém, bastou pouco tempo para que polêmicas nos bastidores e novas acusações manchassem o projeto, transformando o que poderia ser uma reinvenção de imagem em mais um motivo para críticas. Paralelamente, Seagal se aproximava cada vez mais da política internacional. Cultivou relações com líderes polêmicos, sendo o mais notório deles, Vladimir Putin. Em 2016, chegou a receber a cidadania russa das mãos do presidente, passando a atuar como uma espécie de embaixador cultural. Essas conexões, no entanto, tiveram um efeito contrário ao que talvez esperasse. Em vez de aproximá-lo do público, aumentaram a distância, especialmente no mercado americano, onde sua reputação já enfrentava sérias dificuldades. A essa altura, o homem que já havia sido celebrado como a nova força do cinema de ação parecia vagar entre diferentes papéis e iniciativas, sem conseguir se firmar novamente em nenhuma delas. Cada tentativa soava mais como um esforço desesperado para manter o nome em evidência do que como uma estratégia sólida de reinvenção. Muito antes dos escândalos, das polêmicas e da queda, existia um Steven Seagal completamente diferente. Um artista marcial, dedicado, determinado e em busca de aperfeiçoamento constante. Nos anos 70, enquanto a maioria dos jovens americanos ainda tentava encontrar seu caminho, Seagal vivia no Japão, imerso na cultura e disciplina do Aikido. Ali não apenas treinou, mas atingiu um feito raríssimo: conquistar o 7º Dan, um nível de maestria que poucos no mundo alcançam. Essa vivência no Oriente moldou sua postura calma e calculada, sua maneira de se movimentar e até sua presença fora do tatame. Ao retornar aos Estados Unidos, ele não estava perseguindo fama. Seu foco era ensinar artes marciais e compartilhar a técnica que havia aperfeiçoado. Logo, passou a trabalhar também como coordenador de lutas em produções cinematográficas, deixando sua marca em filmes como Desafio Mortal, 1982 e 007, Nunca Mais Outra Vez, 1983. Reza a lenda que durante um treinamento para este último, chegou a quebrar o pulso de Sean Connery, reforçando a aura de respeito e temor que o cercava. Mas foi sua presença singular que chamou a atenção do poderoso agente Michael Ovitz, um dos nomes mais influentes de Hollywood na época. Ovitz acreditava que Seagal tinha algo que
não podia ser ensinado: presença. Com esse aval, Steven não começou como coadjuvante, mas sim como protagonista. Sua estreia foi em Acima da Lei, 1988, dirigida por Andrew Davis, ao lado de Pam Grier e uma jovem Sharon Stone. O público aprovou instantaneamente aquele herói de ação diferente, silencioso, porém letal. O sucesso abriu caminho para uma sequência impressionante: Difícil de Matar, 1990, Marcado para Morrer, 1990, e Fora de Justiça, 1991, consolidaram a fórmula que o público adorava: ação direta, justiça implacável e um protagonista que parecia sempre no controle. O ponto mais alto veio em 1992, com A Força em Alerta, novamente sob a direção de Andrew Davis e com a memorável atuação de Tommy Lee Jones como vilão. Além de dominar as bilheterias, o filme recebeu indicações ao Oscar, um feito raríssimo para produções de ação estreladas por atores vindos das artes marciais. Naquele momento, Steven Seagal estava ombro a ombro com Stallone e Schwarzenegger, parecendo destinado a permanecer entre os grandes nomes do gênero por muito tempo. Depois de uma sequência de sucessos e de se consolidar como um dos rostos mais rentáveis do cinema de ação, Steven Seagal acreditava que estava pronto para um passo ainda maior: assumir não apenas o papel principal, mas também a cadeira de diretor. Em 1994, lançou Em Terra Selvagem, On Deadly Ground, um projeto ambicioso que pretendia ir além das cenas de luta e explosões, levando ao público uma mensagem sobre preservação ambiental e os perigos das corporações petrolíferas. A ideia no papel parecia nobre. O problema é que os fãs não iam ao cinema esperando ouvir Steven Seagal discursar sobre ecologia. Eles queriam exatamente o que sempre receberam dele: ação implacável, combates intensos e a figura letal que resolvia tudo com poucas palavras e muitos golpes. Em vez disso, o que receberam foi um filme em que a narrativa de vingança e artes marciais era constantemente interrompida por longos momentos de sermões e discursos moralistas. O exemplo mais marcante e criticado veio no clímax. Ao invés de encerrar com uma grande cena de ação, Seagal surge no Capitólio do Alasca, fazendo um extenso monólogo sobre poluição, ganância e a necessidade de salvar o planeta. Para o público, foi um anticlímax frustrante. Para os críticos, um prato cheio para ataques impiedosos. O resultado nas bilheteiras ficou muito abaixo das expectativas e Em Terra Selvagem varreu a edição daquele ano do prêmio Framboesa de Ouro, rendendo a Seagal o título de pior diretor. Para um homem que 2 anos antes protagonizara um filme indicado ao Oscar, era uma queda dura e rápida. Esse momento marcou o início oficial do declínio. O que antes era visto como confiança passou a soar como ego inflado. E em Hollywood, quando uma estrela começa a acreditar demais no próprio mito e a se afastar do que o público realmente quer, a queda costuma ser apenas uma questão de tempo. Após o tropeço de Em Terra Selvagem, ainda havia uma expectativa de que Steven Seagal pudesse recuperar o fôlego e voltar ao topo. A oportunidade veio em 1995, com A Força em Alerta 2, Território Perigoso. A primeira aventura do cozinheiro soldado havia sido um sucesso estrondoso e uma continuação parecia uma aposta segura. Porém, embora tenha alcançado uma bilheteria razoável, o filme não chegou nem perto do impacto do original. A trama repetitiva e a falta de frescor deixaram claro que o brilho já não era o mesmo. No ano seguinte, veio uma surpresa amarga para os fãs. Em Decisão Crítica, 1996, Seagal foi anunciado como parte do elenco principal, dando a entender que teria um papel importante. Mas, para choque do público, seu personagem é morto logo nos primeiros 10 minutos de filme, deixando o protagonismo nas mãos de Kurt Russell. Para muitos, esse momento simbolizou o quanto sua relevância em Hollywood estava diminuindo. Tentando variar, Seagal estrelou O Homem-Sombra, The Glimmer Man, 1996, e Ameaça Subterrânea, Fire Down Below, 1997. Ambos fracassaram nas bilheteiras e receberam críticas negativas, reforçando a percepção de que
Seu estilo já não atraía como antes. A situação piorou com Força em Alerta no Subsolo, Under Siege, Dark Territory, 1997, que não conseguiu resgatar a franquia, e O Patriota, 1998, que marcou um ponto simbólico. Foi lançado diretamente em vídeo nos Estados Unidos, sem sequer passar pelos cinemas. Essa transição para o mercado de lançamentos diretos foi vista por muitos como o fim oficial de sua fase como astro de grandes produções. Hollywood, que poucos anos antes o colocava lado a lado com Stallone e Schwarzenegger, agora virava a página, apostando em novos rostos para o gênero de ação. Depois de alguns anos afastado das grandes produções, Steven Seagal tentou um retorno à ação cinematográfica. Em 2001, protagonizou Em Terra de Ninguém, Exit Wounds, que teve uma recepção comercial razoável e chegou a dar a impressão de que talvez, só talvez, ele pudesse retomar parte do prestígio perdido. Mas essa fagulha de esperança se apagou rapidamente. No ano seguinte, veio Meio Morto, Half Past Dead, 2002. Uma tentativa de conquistar o público jovem ao lado do rapper J. Rule. O resultado foi um desastre, bilheteria fraca, críticas impiedosas e um consenso de que o astro já não tinha mais o apelo necessário para competir com a nova geração de heróis de ação. A partir daí, Seagal mergulhou de vez no mercado de produções diretas para DVD, mantendo um fluxo constante de lançamentos que, embora rendessem financeiramente em nichos específicos, eram esquecidos rapidamente pelo público geral. A única exceção notável dessa fase veio em 2010, quando Robert Rodrigues o escalou como o vilão principal de Machete. O filme, com seu estilo exagerado e homenagem aos filmes de ação Grindhouse, trouxe Seagal de volta às telonas e apresentou sua figura para um público que talvez nunca tivesse visto seus sucessos dos anos 90. Embora tenha sido um papel secundário, marcou o último momento em que ele esteve em destaque em uma produção relevante. Após isso, seus trabalhos se tornaram cada vez mais raros. Seu último papel, creditado no cinema, foi em 2019, e desde então Seagal desapareceu do radar das grandes produções. Hoje, seu nome aparece mais em listas de curiosidades, antigos escândalos e entrevistas nostálgicas do que em anúncios de novos projetos. No fim das contas, o que realmente enterrou a carreira de Steven Seagal não foi apenas a sequência de fracassos ou as polêmicas, foi a sua total incapacidade de se reinventar. Enquanto nomes como Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger encontraram maneiras de se adaptar aos novos tempos, explorando gêneros diferentes, brincando com a própria imagem e se reconectando com o público, Seagal permaneceu preso a uma fórmula que funcionou apenas por alguns anos. Ele nunca quis ou conseguiu rir de si mesmo. Nunca se arriscou em papéis que fugissem do arquétipo do herói invencível e silencioso, e com o tempo, essa rigidez transformou a figura antes temida e respeitada em motivo de piada. Um personagem lembrado mais por memes, listas de curiosidades e compilados de internet do que por feitos recentes no cinema. Hoje, quando seu nome surge, raramente é para falar de um novo projeto ou de uma atuação memorável. Quase sempre é para revisitar escândalos, relembrar curiosidades de bastidores ou comentar sobre sua peculiar forma de correr. É um contraste doloroso. Um homem que esteve no mesmo patamar dos maiores astros de ação de Hollywood, mas que se tornou um exemplo do que acontece quando o talento não acompanha a evolução da indústria. E agora, eu quero saber de você. Comente aqui embaixo a palavra legenda se você acredita que, apesar de tudo, Steven Seagal ainda merece ser lembrado como parte da história do cinema de ação. Quero ver quem vai marcar presença nos comentários e mostrar que acompanhou essa trajetória do começo ao fim. Se você gostou deste vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal Cinecultura e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. E não esquece, entra agora no nosso grupo exclusivo de WhatsApp para receber conteúdos inéditos e participar de discussões sobre os bastidores de Hollywood. O link está na descrição e também fixado no primeiro comentário.